Bom dia a todos, caros amigos e seguidores do canal do Boss. Cá estou eu para mais uma análise de um herói que acabou de ser lançado no jogo Myth Wars and Puzzles. Um herói que diz respeito aos Jogos Olímpicos antigos. E então vamos lá falar um bocadinho sobre o novo herói que está disponível para vocês convocarem no respectivo portal. De nome Iphitus, fica aqui já o apontamentozinho histórico. Este herói vem da mitologia grega. E quem foi Iphitus? Deve-se a Iphitus a restauração dos Jogos Olímpicos antigos. Como vocês ou alguns sabem, os Jogos Olímpicos tiveram origem na Grécia, na antiga Grécia, e deve-se a Hércules, digamos o seu aparecimento dos Jogos Olímpicos. E depois houve ali um período de guerras e os Jogos Olímpicos tiveram uma interrupção. E então Iphitus retomou então essa tradição dos Jogos Olímpicos antigos. Como vocês depois sabem, na era moderna foi Pierre de Coubertin que teve também um lugar de destaque nos Jogos Olímpicos modernos, mas esse já foi bastante mais adiantado na história. Portanto, deve-se a Iphitus a restauração dos Jogos Olímpicos antigos que tiveram início na Grécia Antiga com Hércules. Vamos lá falar então aqui um bocadinho sobre este herói, aqui no jogo. Ele é de elemento de gelo, como vocês estão aqui a verificar, cor azul, nome Iphitus, imparcialidade e rigor. Graficamente espetacular aqui este Iphitus, muito bem desenhado, como é a panágio da Karma, aqui sempre com excelentes heróis gráficos, não é? Muito bonito, aqui assentado no seu trono. Ele de poder possui 829 de poder. Atenção que é sempre este poder, é sempre o base, ou seja, nível 80, sem absolutamente emblemas, sem absolutamente evolução nenhuma. Ele atinge 829 de poder, ou seja, um poder elevado na linha dos heróis com poder mais elevado no jogo. Ele é da classe Clérigo, domínio da natureza, subclasse número 2. De poder de ataque, possui 786 de ataque, 743 de defesa, 1461 de saúde. Aqui o seu ataque bastante forte, a sua defesa mais fraca e a sua saúde razoável. Portanto, a parte ofensiva mais forte que a parte defensiva, o que faz dele um herói de ataque. Vamos lá ver a sua habilidade especial, as suas skills, que é sempre o mais importante no herói. Neste caso, chama-se Santo Julgamento. Ele é de carregamento rápido. E o que é que ele vai fazer? Ele causa 480% de dano ao alvo, o que faz dele um sniper, um franco-atirador, um herói com um poder de ataque bastante forte que atinge só um alvo e causando 480% de dano nesse herói que ele atingir. Depois diz assim: se o nível atual de velocidade de generação de maná do lançador muito lento, médio, rápido ou muito rápido for igual ao do alvo, o ataque também causará danos aos inimigos próximos e a percentagem de dano permanecerá o mesmo. O que é que isto quer dizer? Se a velocidade de regeneração de maná dele for igual àquele que ele atingir, ou seja, for igual à do alvo, ele também irá proporcionar um ataque naqueles inimigos que estiverem ao lado desse alvo que ele atingir. Portanto, atenção neste pormenor, porque ele basicamente atinge só um alvo, mas se a velocidade de maná for igual à do alvo que ele atingir, ele irá atingir mais dois heróis que estiverem ao lado desse alvo, portanto à esquerda e à direita, com 480% de dano. Depois diz assim: quando o inimigo-alvo lança competências especiais para causar danos diretos, não podem causar mais de 200 pontos de dano durante 3 turnos. Ou seja, quando aquele alvo que ele atingir, lançar as suas habilidades especiais para causar danos diretos, ele não irá causar mais de 200 pontos de dano durante 3 turnos esse efeito. Portanto, tem aqui, digamos, uma redução de ataque naquele alvo que ele atingir, porque depois só irá causar 200 pontos de dano durante 3 turnos. Depois diz assim: todos os alvos que sofrerem dano terão 30% de redução de regeneração de maná durante 3 turnos, ou seja, tem, digamos, um atraso no carregamento
de maná de 30% durante 3 turnos. Portanto, estamos aqui perante um excelente herói de ataque que tem aqui umas habilidades muito interessantes, como eu estive aqui a explicar. Portanto, ele causa um dano muito forte. Depois, a ter atenção, se o alvo que ele atingir for da mesma velocidade de maná que ele, neste caso ele até é rápido, mas se for da mesma velocidade de maná que ele irá atingir mais 2 inimigos que estiverem ao lado desse alvo, causando 480%, que é um dano bastante considerável. Depois, além disso, como eu estive aqui também a explicar, aqui também este alvo proporciona uma redução de ataque naquele que eles atingir. Portanto, depois aqueles que quando atacarem, naquele espaço de 3 turnos, irão só provocar 200 pontos de dano, o que é praticamente insignificante normalmente nos alvos que ele atingir. Depois também irá ter aqui uma redução, um controle de maná sobre esses alvos, digamos que reduz o seu carregamento em 30% durante também os 3 turnos. Portanto, aqui, como eu vos disse, um herói predominantemente de ataque, que na parte da emblemagem vocês devem seguir aqui as espadas na grelha de talentos, para que o seu herói fique mais forte, mais poderoso no ataque, porque digamos que é a grande característica deste herói, é o seu ataque poderoso. Se nós vamos fortalecer ainda mais o ataque, mais poderoso fica. Portanto, potencializar, digamos, a sua habilidade ao máximo será sempre o que nos interessa nos heróis. Portanto, neste caso é um herói para o ataque, vamos emblemar o herói no ataque, portanto, apanharem todas as espadinhas que conseguirem na grelha de talentos. Quanto à colocação na equipa, este herói deve ser colocado num canto da equipa para ficar um pouquinho mais protegido, isto quando estamos no modo passivo, ou seja, no modo defensivo. Portanto, este herói convém ficar num canto da equipa, se vocês assim o entenderem, colocar na equipa. À esquerda ou à direita não tem absolutamente vantagem nenhuma, ou seja, pode ser à esquerda, pode ser à direita, tanto faz, não existe vantagem ser à esquerda ou ser à direita, é igual neste caso, e então será o sítio ideal aí para o Iphitus atuar na vossa equipa, será ao canto na vossa equipa, tanto à esquerda como à direita. Quanto à classificação que eu vou atribuir a este herói de 0 a 10, eu vou dar um 8 a este herói, visto que ele é um herói muito bom para o ataque, um herói que dá um dano brutal, sem dúvida, e claro que vocês, também, todos nós, que eu também sou jogador, não é? Precisamos de bons heróis para atacar os adversários. Portanto, este também será, sem dúvida, um excelente herói para vocês terem na vossa equipa para o ataque. Será um herói vocacionado para o ataque, para derrubar então os heróis adversários. Portanto, estamos aqui perante um excelente herói, um herói que pertence à convocação dos Jogos Olímpicos antigos, que está a decorrer neste momento, e assim nós consigamos ter a sorte de o conseguir, que é sempre o mais difícil, é nós conseguirmos os heróis, porque está muito, mas mesmo muito difícil nós conseguirmos bons heróis para o nosso jogo, para nós jogarmos. É praticamente mais fácil quase acertar na loteria do que obter os heróis. E então fica aqui este apontamento, espero que tenham gostado. Alguma dúvida que vos apresente, deixem aí nos comentários que eu terei todo o gosto em tentar esclarecer de outra maneira ou da melhor forma possível para que vocês entendam. Não esqueçam, deixem o like, compartilhem o vídeo e pelas vossas alianças, pelos vossos amigos e claro para se juntarmos cada vez mais aqui à comunidade do canal do Boss, o canal com mais explicações sobre Myth Wars and Puzzles que está disponível em língua portuguesa para vocês que estão aí a começar ou que já jogam há algum tempo, mas têm sempre aquela dificuldade de saber como é que emblemar, como é que colocar o herói na equipa. Eu deixo-vos aqui sempre este apontamento na minha modesta opinião, na minha modesta experiência de jogo. Portanto, fica aqui este apontamento, espero que tenham gostado. Até uma próxima, se Deus quiser.